roubando fios. Ele já tinha sido espancado porque estava furtando casas de vizinhos, ninguém aguentava mais. E não sabemos o que fazer. Não tem nada que possa dar uma lição nesse cara. Como é que é o nome dele? Como é que está a situação desse cara nesse momento, Wesley? Boa tarde para você. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. O Anderson Aparecido de Lima, 39 anos, que é conhecido como Grilo. Vocês se lembram muito bem do Anderson? Nós aqui do Balanço Geral praticamente salvamos a vida dele no final do ano passado, em novembro, quando recebemos a informação que esse homem teria sido espancado, vítima de uma tentativa de homicídio e jogado em um buraco ali no Franciscato, na zona sul da cidade. Nós recebemos essa informação na época, fomos até o bairro e conversando ali com os moradores, nós conseguimos encontrar esse homem caído nesse buraco e inclusive o bombeiro foi chamado na época, ele foi levado ao hospital. Teria quebrado a perna. Mas, Parra, mesmo tão perto da morte, como ele estava, né, acabou sendo salvo naquela situação, ainda continua, segundo a polícia, segundo as investigações, praticando furtos aqui na cidade. E ontem à noite, ele foi preso, mais uma vez, o Grilo, desta vez pelos militares e amigos, que são policiais militares da reserva aqui da cidade, que trabalham também de uma forma efetiva nesse sentido. Por isso eu estou aqui com o Cabo Almeida, que é um policial militar da reserva, né, que também atuou nessa situação ontem. Eu queria que o senhor me contasse quais informações o senhor recebeu sobre o Grilo e ele já estava na mira de vocês há bastante tempo, né? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Já há dias atrás ele já vem praticando vários furtos ali na região e que na data de ontem, na data de hoje, na real, na madrugada, conseguimos deparar ele onde havia um corte de fio. E uns 200, 300 metros abaixo já havia um fogo sendo queimado lá. E no local deparamos com o Grilo já tirando os cabos queimados, já pronto para ser vendido. E tivemos que efetuar a prisão dele dentro dos fatos ocorridos. Ou seja, uma prisão em flagrante. Em flagrante. Foi feito um flagrante dele porque ele estava com um objeto de posse. O senhor disse que ele já estava na mira de vocês há um bom tempo, né? Ou seja, ele já havia cometido outros furtos também de fios. É uma pessoa que estava focada nesse tipo de crime. Qual a avaliação do senhor? Nos últimos dias ele só estava focado no corte de fios telefônicos, né? Que é o que rende mais para ele, né? Na situação. Sempre ali naquela região ou em outras regiões da cidade? Sempre nas proximidades ali da Tadaurira, ele cortava e descia correndo para baixo. Daí hoje levamos êxitos de conseguir pegar ele em flagrante. Ele chegou a falar o porquê comete esses crimes, qual seria a finalidade, quem seria, por exemplo, a pessoa que acaba pegando esses fios, né, a receptação? Simplesmente ele nos disse que havia um comprador no Ouro Branco, que ele estava vendendo esses fios aí lá no Ouro Branco. Agora esse homem, né, como nós falamos aqui, ele caiu em um buraco aí, foi jogado, né, vítima de uma tentativa de homicídio, justamente porque já tinha um histórico ali no bairro. Sim, devido a esses tipos de furto aí, a comunidade ali da região não aceita e acabam cometendo esse tipo de latricidade com eles. Mesmo passando tão perto da morte e sendo espancado, pelo jeito, continua ainda no mundo do crime. Sim, continua, ele não abandonou não. O senhor percebeu, por exemplo, ontem se ele estava com alguma sequela daquela agressão, né? Na época ele havia quebrado uma perna. Sim, ele estava com uma das pernas, acho que a perna direita dele, acho que estava ainda cicatrizando ele, que ele estava com muita dor. Agora o senhor é um policial militar da reserva, né? Tem um grupo Militares e Amigos aqui de Londrina e região. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse grupo, como que funciona, como vocês trabalham aqui em Londrina. Sim, nós temos um grupo com o qual algumas empresas nos contratam para que fazemos investigação sobre alguns tipos de furto, algum tipo de roubo e fazemos isso com êxito. E vocês têm, né, aí, ó, a determinação, a autorização para dar voz de prisão, fazer prisão em flagrante? Sim, temos essa autorização. E esse homem, conhecido como Grilo, o senhor acredita então que ele estava focado nessa situação já realmente no furto de fios? Trouxe muito prejuízo aí nos últimos dias? Trouxe bem prejuízo, né? Porque ele cortava em vários pontos diferentes, né? E aí a gente tinha que estar sempre investigando, passando por toda a região ali, porque não tinha um ponto certo que ele cortava todos os dias. E hoje, nessa data, levamos sorte que ele cortou ali na Benedito Pedro Araújo com Tadaurira.
E os senhores já estavam investigando, estavam passando por lá, patrulhamento justamente atrás desse homem. Já havia denúncias para vocês? Sim, já havia essa denúncia, né? Já fazia uns 20 minutos, 30 minutos que havia passado ali e quando retornamos já deparamos com o fio cortados e descendo uns 300 metros para baixo ele já estava ali, já queimando, pronto para ser vendido. Cabo Almeida, muito obrigado pela atenção, parabéns pelo trabalho dos senhores. Obrigado. Pá, é isso, né? Então agora o homem que é conhecido como Grilo, morador ali da zona sul da cidade. No ano passado nós conseguimos, né, levar os bombeiros lá para salvar esse homem. E pelo jeito, né, Parra, continua aí no mundo do crime, agora está preso em flagrante pelo furto de fios, estava ali queimando a fiação de cobre e foi pego em flagrante pelos militares e amigos, policiais militares da reserva aqui de Londrina, que continuam trabalhando, atuando aí com investigações, que encontraram esse homem ontem ali na zona sul da cidade. Na madrugada de hoje já, ele foi levado à central de flagrantes para a Polícia Civil. Eu me lembro muito bem que a gente foi a primeira equipe a chegar no local no ano passado, quando a gente mostrou, que tiver as imagens para mim, pode colocar, tá, Diego? Quando ele foi encontrado ali no meio do mato, você e o Lucas de Jesus, você inclusive conversou com a irmã dele na época. E a irmã falou que temia pela vida dele, sabia que ele estava no mundo do crime, que ele roubava, furtava para poder sustentar o vício. Teve um resgate dramático, ele tinha apanhado, quase morreu, e mesmo assim o cara não aprende, Wesley? Pois é, Parra, na época nós conversamos inclusive com a irmã dele, que estava ali no bairro, desesperada. Ela inclusive acompanhou ali o resgate desse homem e ele já estava na mira ali de traficantes, de pessoas que moram por ali, estavam revoltadas com essa situação. Por isso, na época, em novembro do ano passado, ele foi espancado e foi jogado em uma pirambeira ali de aproximadamente 20 metros de altura e acabou quebrando as pernas. Ele ficaria naquele local para morrer. Esse era o objetivo das pessoas que tinham espancado esse homem. Ou seja, ele foi jogado até lá, não tinha condição de pedir por ajuda, de pedir por socorro e na época nós recebemos uma ligação anônima. Eu recebi essa ligação de uma moradora do bairro dizendo: olha, Wesley, tem um homem que foi espancado e foi jogado aqui em uma pirambeira. Eu fui, inclusive, na época até o 5º Batalhão da Polícia Militar, conversei com os policiais militares e decidimos ir até o bairro. Eu fui até o bairro com o repórter cinematográfico Rodrigo Marques no dia. Nós percorremos o bairro e conseguimos encontrar essa pirambeira. E nos deparamos também com uma viatura da Polícia Militar que estava realizando patrulhamento ali no bairro, inclusive realizando abordagens de outros homens que estavam por ali. Informamos aos policiais. Quando chamei o soldado da Polícia Militar para conversar, eu disse: olha, tenho uma informação que eu recebi de uma moradora, uma ligação anônima, ela não quis revelar o nome, dizendo que um homem foi espancado e jogado em um buraco aqui no bairro. E nós começamos a andar por ali, encontramos o Grilo, como é conhecido esse homem, com as pernas quebradas, deixado ali para morrer, e chamamos inclusive o Corpo de Bombeiros, que salvou a vida dele naquela oportunidade. Ele foi levado ao hospital, se recuperou, continua ainda, né, pelo jeito com sequelas ali na perna, está andando com dificuldade, mas não teria parado, infelizmente, de cometer os crimes ali no bairro. E desta vez, não foi a população, né, que tentou fazer a justiça com as próprias mãos. A Polícia Militar, né, por meio do serviço reservado, por meio do serviço dos policiais militares que são da reserva, conseguiram encontrar esse homem que foi preso em flagrante e levado até a central da Polícia Civil. Agora, então, fica a cargo da Polícia Civil toda essa investigação. Na época, a família dele disse que ele é usuário de drogas também, que realizava esses furtos para manter o vício, e nós não sabemos, né, como está o cenário desse homem agora, depois que passou por aquela situação em novembro e a partir de agora, né, está preso novamente, como nós mostramos aqui na tela do Balanço Geral. Pá. O Wesley que tem uma memória muito boa, né? Lembrou, inclusive, que estava com o Rodrigo Marques no dia dos fatos e aquilo, né? Se você pensar, ele quase foi espancado até a morte, foi jogado numa vala para morrer. Teve uma segunda oportunidade, porque graças a um apelo feito por uma moradora que não quis se identificar, acionou o Wesley acionou a polícia, o Corpo de Bombeiros, fomos lá e resgatamos ele. Ou seja, o cara nasceu de novo, não aprendeu, continuou cometendo os mesmos tipos de crimes, continua praticando pequenos furtos para sustentar o vício, e essa madrugada foi pego lá com a boca na botija, cortando cabos, disse que venderia os cabos para um cara no Ouro Branco, não quis revelar quem era, foi preso. Vai ficar? Possivelmente não. Porque o crime de furto não dá cadeia, o cara fica 2, 3 dias, fica algumas semanas às vezes, e depois é liberado.
Agora, sendo preso pela polícia, sendo espancado pelos moradores e o cara não aprendeu, o que vai fazer esse cara mudar de vida? Eu não sei. A cadeia não fez, o espancamento não fez, a lição que ele levou não funcionou, é por conta e risco dele. Se o tal do grilo não mudar, infelizmente vai virar uma estatística de morte aqui na nossa cidade.